Olá, Flávia, como vai? Tudo bem, amiga? Espero que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todas as pessoas que ouvirem esse áudio. E o que eu peço é que, pelo sangue inocente que Jesus Cristo verteu da cruz, que Deus possa conduzir as minhas palavras, porque o que eu vou falar aqui é a mais pura verdade. O pai da mentira, para mim, é realmente o inimigo das almas, é o diabo, então eu não tenho por que falar nenhuma mentira aqui. Né? Eu não tenho por que vir aqui tirar um tempo da minha vida para falar algo que não fosse a verdade. E eu queria fazer. Hoje eu estou aqui para falar sobre um vídeo que você fez que me tocou demais, que é se o cristão pode ter árvore de Natal, se o cristão pode comemorar Natal. E você fez esse vídeo em cima de um outro vídeo, agora colocando entre aspas, porque eu odeio esse cara. Graças a Deus você não tem ódio, eu ainda tenho. Ah, cristão pode ter ódio? Não, cristão não deveria ter ódio, só que a gente é ser humano. A gente não é o robô que a Universal prega, eu tenho sentimentos. E por conta de tudo que eu sofri na Universal, hoje eu carrego mágoas, dores, rancores e ódios por conta desses caras que ficam aí nesses vídeos dando gargalhadas, debochando da cara das pessoas, porque eu senti que o Márcio Carotti ele debochou da minha cara, ele debochou da minha família, ele debochou da minha história nas gargalhadas do vídeo que ele fez falando sobre o Natal. E é em cima do vídeo do Márcio Carotti, em cima do seu vídeo que eu gostaria de falar e de contar fatos que, reais sobre essa questão de Universal versus Natal, né? Porque agora no ano de 2024 eles abriram as porteiras, né, do Natal, digamos assim, e falaram tá liberado. Pode ter árvore, pode ter enfeite, pode ter tudo, pode fazer tudo, tá tudo bem, tá tudo legal, né? Claro, desde que a sua árvore e a sua ceia não comprometam o que você vai colocar dentro do envelope e levar para eles na fogueira santa, né? Porque estamos aí às portas da fogueira santa também. Mas vamos lá. No seu vídeo, Flávia, você pergunta assim para as pessoas colocarem nos comentários, os que são mais antigos de Universal, se lá atrás poderia se comemorar Natal. Eu lembrei de algo, o Espírito Santo me fez lembrar de algo que já tinha caído até no meu subconsciente. Quando você fez essa pergunta, na hora o Espírito Santo me fez lembrar, não da época que eu já era da Universal, porque aqui quem está falando é uma ex-obreira que ficou mais de 16 anos da Universal, que era evangelista, tia de escolinha, faxineira, que limpou banheiros naquela instituição, que limpava bancos, cheguei a limpar sozinha quase 1.000 bancos, né, em sede regional, que fazia tudo, que subia morros, que ia em hospital, que ia em cemitério, que ia em casa de repouso, tudo que fosse para fazer, eu fiz dentro desses 16 anos. Ininterruptos. Então, assim, eu falo com propriedade porque eu vivi, eu estive lá, não foi ninguém que me contou. Poucas as vezes eu relato algo assim que eu ouvi de alguém. Às vezes eu relato, mas em sua maioria foi que eu vi com os meus olhos. E eu me lembrei que por volta do ano 2000, nessa época eu morava em São Bernardo do Campo, tinha uma obreira que morava na Vila São Pedro, que é um dos maiores bairros que tem em São Bernardo do Campo. Quem é de São Paulo, quem é do Grande ABC, vai saber que a Vila São Pedro é muito populosa, tem mais gente do que em muitas cidades do interior de São Paulo, então tem uma Universal que tem uma rotatividade de gente muito grande. Por mais que saia, tem sempre gente chegando por ser um bairro muito grande. E ela fica a 5 minutos do centro. E no centro de São Bernardo já tem logo uma catedral. Então eu não estou falando de uma cidadezinha longínqua, de uma pessoa que não tinha cultura, que não tinha sabedoria. Não. Essa obreira é uma mulher inteligente, estudada, né? Com casa própria, que trabalhava, tudo. Só que foi católica, uma cristã católica por muitos anos. E como todo bom cristão católico, ela comemorava Natal, porque para os católicos eles
remetem o Natal realmente a Jesus. Tanto que é um período que eles fazem, muitas vezes, se eu não me engano, a campanha da fraternidade, aumenta ali a questão das doações, de ajudar os asilos, orfanatos. Quando as pessoas vão em uma missa de Natal, uma missa católica de Natal, costumam ser missas muito bonitas, porque os sermões são voltados para falar do porquê que Jesus veio, a missão de Jesus no mundo, a mensagem. Então, eles fazem às vezes os teatros, né, ali com Maria, José, ou um bebezinho, ou até mesmo um boneco ali representando o menino Jesus. Não que eu seja a favor, porque eu não gosto de imagens, não sou mais católica, mas o que é certo a gente tem que falar. E o católico raiz mesmo, que frequenta, que vai em uma missa de Natal, ele vai buscando a Jesus. E ela era essa boa católica, até que ela foi para a Universal, se converteu lá, entre aspas, na Universal, se batizou, e foi levantada obreira. Um belo dia, estamos nós ali na calçada, minha mãe, eu, alguns vizinhos. De repente sai essa mulher de dentro da casa dela com uma árvore de Natal enorme. Os filhos com pisca-pisca, com bolinhas, com festão, que são os enfeites da árvore. Eles jogam isso na calçada de uma maneira muito bruta, muito ignorante. Ela não foi ignorante com os vizinhos, mas a maneira como ela se desfez daquela árvore de Natal foi muito ignorante. Foi assim uma coisa como se ela estivesse tirando a própria imagem do Satanás de dentro de casa e jogando na calçada. As pessoas me perdoem o peso das palavras, mas foi isso que causou em mim na época, porque eu era uma adolescente, eu não tinha, eu era analfabeta de Bíblia, e quando eu vi aquela cena eu não entendi. Tanto que ficou no meu subconsciente, mas no dia que a Flávia fez a pergunta se tinha alguém que era mais antigo, falasse se no passado podia comemorar Natal da Universal, foi o próprio Espírito Santo que me fez lembrar dessa cena. Porque a sobreira ela poderia ter dobrado a árvore, colocado num saco de lixo ali escuro, né, um saco preto, colocado ali os festão, colocado o lixo lá na frente, porque era o dia que o lixo ia passar. Ninguém ia saber que ela jogou a árvore dela fora, nada. Mas ela estava querendo, a intenção dela era nos ajudar. Ela quis realmente chamar a atenção dos vizinhos, ela quis mostrar para os vizinhos que ela mudou, que ela não tinha mais, porque ali ela falava de idolatria, né? Então ela quis mostrar uma diferença. A intenção dela era boa. Entendam, eu não estou condenando a sobreira. O que eu estou querendo mostrar é se a sobreira teve essa atitude tão bruta, foi porque ela estava em alguma reunião onde foi pregado isso para ela, e ela, como uma mulher obediente, ela foi lá e seguiu exatamente o que o pastor dela falou. O que ele falou, não sei, mas que colocou um temor e um terror dentro dela a ponto dela jogar tudo aquilo que remetia ao Natal fora de forma bruta, isso ela fez. Isso lá pelos anos 2000, a gente está em 2024, há mais de 24 anos atrás. Só que a gente está falando de uma grande cidade, de um grande bairro, de pessoas esclarecidas, mas que seguindo o que esses caras falam sobre o pecado, né, do Natal, ela se desfez dessa árvore. Só que, ao mesmo tempo, poucos anos depois, teve um caso que aconteceu em outra sede regional agora da cidade de Santo André que chamou muito atenção. Uma obreira, amiga minha, que era dessa sede, estava vendendo coisas na rua para fazer o sacrifício dela. E um dia ela foi de uma reunião de manhã na sede. Quando acabou a reunião, o pastor auxiliar, de nome Fábio Damasceno, eu quero ver se ele é capaz de ir a público e falar que é mentira isso que eu estou contando. Tá? Ele não vai ter coragem de falar porque ele sabe que é verdade. Ele hoje está na África com a esposa dele. Ele chamou a sobreira e deu uma sacola de coisas na mão da sobreira e falou para ela assim: vai, vende e só volta aqui, só aparece aqui quando você vender tudo. Aí ele falou: se você vender um valor um pouco superior a X, você pode pegar e colocar no seu sacrifício, para melhorar o seu sacrifício, né? Porque melhorar o seu sacrifício é o quê?
A gente tinha ali o envelope da Fogueira Santa e quem não estava trabalhando vendia coisa na rua, catava latinha, vendia, ia juntando todo o dinheiro que conseguisse ali durante aqueles 30, 40, 50 dias, porque antigamente era bem agressivo o período de Fogueira Santa. E aí ele falou, se você vender além, digamos que ele falou, na mão dele ele quisesse R$ 100, mas se ela vendesse por 120, aí 20 ia para o sacrifício dela e 100 para o dele. Ele falou, eu não posso sair para vender, porque eu tenho que ficar olhando a igreja, então você vai vender. Aí ele deu essa sacola de coisas. Aí vocês me perguntem, o que é que tinha nessa sacola? A cesta de Natal que todos os pastores da Universal ganharam. Nessa cesta de Natal vinha um peru enorme, vinha um frango, já não lembro se era pré-assado também, tinha tender bolinha, tinha um monte de coisa. Aí eu me pergunto, uns 2, 3 anos atrás, a obreira jogando sua árvore no lixo, com os filhos, não comemorando o Natal, provavelmente não fez ceia de Natal, porque tudo que remetesse ao Natal era pecado. Só que os pastores da Universal recebendo a cesta, eu imagino quantos obreiros não passam fome, mas esses pastores receberam isso assim, sem contar salário, ajuda de custos, premiações e todas as regalias que eles têm, eles ainda ganharam uma cesta com peru, com tender, para fazer a ceia deles, mas Natal não é errado? Aí a gente já vê que lá atrás eles já a cúpula da Universal já comemorava Natal. Quem não comemorava era o povo. Para o povo eles pregavam que era demônio, que era isso, que era aquilo, mas eles comemoravam. Essa risada do cara parece ele sim, parece que está manifestado quando está dando as gargalhadas dele. Ele dá gargalhada porque desde que ele conhece o Universal, ele já comemora o Natal, né? Então, assim, eu fiquei muito revoltada com essa gargalhada dele, porque eu fui uma dessas trouxas, essas tontas, que parou de comemorar o Natal como deveria ser comemorado por causa dessas pregações dele. Graças a Deus que a comida eu nunca deixei de fazer para minha família. Quando era véspera de Natal, eu sempre fazia ali o nosso frango com batatas, a nossa maionese, a nossa lasanha, as nossas sobremesas, a mesa farta, pelo menos isso, eu louvo e agradeço a Deus que isso eu fazia. Mas nem um pisca-pisca que minha mãe tinha vontade de ter, a gente não colocava em casa para não desobedecer. Agora, comida, eu falava, comida é comida, então a gente vai comer bem sim. Só que eu falava para minha mãe, a gente tem que comer bem durante todo o ano, né? Não é só naquele dia. Eu sempre tive isso comigo. Mas, enfim, então, o primeiro ponto, a obreira que se desfez da árvore de Natal. Segundo ponto, o pastor que recebeu a cesta de Natal, uma cesta gorda de Natal, porque um peru grande daquele que ela recebeu para vender era caríssimo, né? Peru, tender, frango. Ali, com tudo aquilo que ele recebeu, só fazer um arroz, pronto, a ceia dele já estava pronta, né? E o povo sem dinheiro para comprar, às vezes, nem um espetinho de gato, porque deu tudo na fogueira santa. Enfim, outra questão, né? Quando você fala assim, como era lá atrás. Eu participei de reuniões onde eu fiquei chocada com a questão do Natal. Porque o Natal, como eu também fui uma cristã católica, me remetia ao nascimento de Jesus. Só que aí, de repente, eu lembro de uma pregação, só não lembro o dia da semana. Eu tentei me lembrar do dia da semana, eu tentei lembrar do nome do cara que pregou, mas não veio assim à minha mente. Mas eu lembro de uma pregação onde eles falaram que a árvore de Natal, os católicos me perdoem, eu não concordo com isso que eu vou falar aqui, eu só estou reportando a fala de um pastor da Universal, de uma sede regional, mas ele falava que a árvore de Natal era a silhueta de Aparecida do Norte. Para vocês terem ideia das loucuras que eles põem na mente das pessoas, porque hoje eles podem estar fazendo essas visitas ecumênicas lá no Templo de Salomão, querendo receber todos os povos,
Só que nos bastidores, no dia a dia, quando eles estão lá dentro das reuniões dele de terça, de sexta e às vezes até outros dias da semana mesmo, eles endemonizam todas as outras religiões, inclusive os católicos. Eles endemonizam tudo. E aí quantas vezes eu ouvi eles falarem que atrás de cada imagem católica tem um demônio? É, Para mim, eu não gosto de imagem. Eu não gosto porque eu não preciso, né? Eu acho as igrejas católicas muito lindas. Tem umas pregações, uns sermões de alguns padres que eu acho muito bonito. Tem uns padres que tem, como o Padre Zezinho, o Padre Fábio de Mello, que tem louvores que eu acho muito bonito. Então, tem muita coisa que eu acho bonita, boa, que eu gosto. Eu não gosto das imagens, porque tem uma passagem na Bíblia que fala, né, para a gente não fazer, mas a ponto de dizer que tem um demônio atrás de cada imagem, eu não me sinto confortável para falar isso, só que eu ouvi isso da boca de muitos pastores da Universal. Por que que vocês acham que quando vocês chegam na Universal tem uma placa lá dizendo que é proibido filmar, que é proibido gravar? No Templo de Salomão eles gravam, mas eles só gravam o que é conveniente para eles. Agora vai numa igrejinha de bairro e pergunta se você pode pegar o celular para gravar. Eles mandam o obreiro pegar uma Bíblia lá dentro e levar para a pessoa, se a pessoa falar que ela está usando a Bíblia no celular, por exemplo, porque eles têm medo que seja gravado e seja solto na mídia. Uma pena que eu não gravei aquelas reuniões na época escondido, né? Porque senão eu teria provas para esfregar na cara deles hoje, porque foi de lá de dentro que eu ouvi muita baboseira, muita asneira. E eles falavam horrores referente, endemonizavam o Natal, Papai Noel, não sei o quê. É, hoje eu voltei, tem alguns anos a montar árvore na minha casa, só que o foco aqui na minha casa da árvore, das coisas, é Jesus. Os presentes eu ensino, né, para os meus familiares. Jesus ganhou presente quando nasceu, né? Ganhou lá ouro, mirra, incenso. Então, eu tento levar tudo a Jesus, né? Se teve em algum momento da história que o Natal foi pagão, problema de quem comemorou com paganismo. Tudo aqui na minha casa eu remeto a Jesus, né? Eu levo ou aproveito a oportunidade para lembrar da obra de redenção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, né? Se alguém quer usar isso para outra forma, problema de quem quer usar. Só que na Universal, por décadas, por quase 40 anos, se um obreiro lá atrás montasse uma árvore de Natal e isso fosse levado para um regional, para um pastor, é capaz do obreiro ser tirado de obreiro. Porque Natal é a época da fogueira santa mais forte deles, né? E aí, nessa época, eles querem o quê? Que 13º, férias, todo o dinheiro que a pessoa tem na poupança seja colocado no envelope. Então, para eles, era vantagem endemonizar o Natal, porque quanto mais endemonizasse o Natal, tudo que a pessoa ganhasse, ela não ia comprar nenhuma comida para ela, nenhuma bolinha para pôr na árvore, ela ia colocar tudo no envelope e levar lá, né? Então, assim, é engraçado hoje, né, ver que diante dos canais de denúncia, eles estão voltando atrás, né? Lá atrás, a minha mãe queria colocar pisca-pisca em casa, mas aí eu não brigava com ela, eu sempre fui muito de conversar, mas hoje me dói na alma saber que eu tirei da minha família 16 natais. A gente teve a ceia, teve o alimento farto, graças a Deus por isso, mas foi 16 anos sem árvore, sem pisca-pisca, sabe? Sem aquelas fotinhas clássicas que são memórias afetivas que faz bem para a saúde, que eu não tenho. Eu não tenho por quê? Porque tinham homens que eu considerava de Deus que colocava demônio em tudo, que endemonizava, que dizia havia demônio na silhueta da. Gente, quem criou a árvore, quem criou o pinheiro foi Deus. Deus falou: haja luz, a luz é de Deus, o pinheiro é de Deus, sabe? Jesus, ele nasceu em algum dia, se não foi dia 25 de dezembro, mas algum dia ele nasceu. Não que a gente tenha que idolatrar esse dia que Jesus nasceu, porque o que mudou a história da humanidade
foi o dia que na cruz ele virou e falou: está consumado, o véu do santuário foi rasgado, e ali, pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós tivemos a chance de ser salvos, de graça. A graça foi cara nas mãos de Cristo, né? Sobre Cristo ali foi árduo, mas ele pagou esse preço por nós. Não foi o bebezinho ali, Jesus, que teve o antes e depois, mas ele veio, né? Ele veio numa família, já mostrando ali a importância da família. Ele morou com os pais, trabalhou, teve uma profissão, honrou. Então, toda a história de Jesus, toda a vida de Jesus nos ensina algo. E esses caras endemonizaram isso por por décadas, né? Eles endemonizaram o Natal, que em vez de remeter o Natal a Jesus, em vez deles lerem esse texto de Romanos lá atrás, não. Agora eu tinha uma pergunta para fazer para o Carote. O que a Universal fez com todos os demônios que existia sobre o Natal durante 4 décadas? Por que até o ano passado tinha demônios sobre o Natal e de um ano para o outro, de repente, os demônios, pronto, acabou, pode montar árvore, pode fazer isso, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Quer dizer, que religião é essa? Que igreja é essa? Aí é fácil hoje ele dar gargalhada da cara das pessoas. É fácil ele dar gargalhada porque ele, em todos esses anos que o Carote tem de Universal, ele nunca deixou de comemorar o Natal uma única vez. Eu não sei se eu vou conseguir achar, Flávia, mas eu vou tentar achar um vídeo. Eu não sei se foi no canal do Palhaço Cristão ou do Davi Vieira, que um ex-pastor da Universal, ele conta o testemunho dele, que depois de uma fogueira santa, ele foi passar o Natal na casa de um pastor ou era bispo lá. E chegando lá, ele se escandalizou com o tamanho da mesa da ceia de Natal e ele se escandalizou ainda mais porque tinha árvore de Natal e porque as pessoas estavam com um gorrinho de Papai Noel. E aí ele era um jovem, né? Recém-levantado a pastor da Universal, ele também tinha na cabeça que o Natal era demônio. Até o dia que ele foi ali e ele viu as esposas dos pastores da Universal com um gorrinho de Papai Noel. E isso não foi agora, em 2024, que o Carote liberou esse vídeo no ar, liberando aí todos os obreiros, membros, jovens evangelistas a comemorar Natal. Não, isso foi lá atrás também. Lá atrás. Então, é mais uma prova, esse vídeo do Carote é mais uma prova do engano religioso que a Universal é e que por eles estarem tremendo na base por causa dos canais de denúncia, agora tudo está liberado. Tudo eles estão liberando, tudo pode, né? De repente tudo pode. Mas lá atrás, muitas esposas se divorciaram do marido por causa da Universal, por causa de Fogueira Santa, por causa desses bloqueios. Tem outra frase do Carote que ficou na minha cabeça quando ele fala: ele está ali para desbloquear as pessoas. Ele mesmo está provando que por décadas a Universal bloqueou a mente das pessoas. Só que qual que é meu medo? Hoje ele veio a público e liberou o Natal. E se amanhã ele vir a público e de repente bloquear o Natal de novo da vida das pessoas? Olha o nó que ele dá. Então é como se as pessoas fossem aqueles bonequinhos que são conduzidos por fios e quem manipula o movimento das pessoas são esses líderes, né? Carote, cadê os demônios que tinha no pinheiro, nos enfeites de Natal, na ceia, né? E por que a cúpula sempre comemorou, escondido nos bastidores, e o povo sempre teve que sacrificar? Eu sei de uma obreira, uma ex-obreira. Hoje essa senhora tem quase 70 anos de idade e ela conta que muitas vezes, na noite de Natal, o que ela tinha para comer em casa era um copo de café com leite e um pedaço de panetone seco que ela tinha ganhado da empresa que trabalhava. Ela tomava aquele copo de café com leite, comia aquele pedaço de pandeló seco e ia dormir, porque todo o dinheiro dela ia tudo para a fogueira santa. Então eu não sei, até hoje eu não entendo
como as autoridades do Brasil e do mundo deixam as portas da Universal aberta. Eu não entendo como que essas pessoas são capazes de continuar enganando tanta gente, tirando dinheiro das pessoas, tirando os sonhos das pessoas, igual você, Flávia, perdeu muitos momentos com seu irmão, com a sua família, por causa do que eles pregavam. E as pregações lá atrás eram pesadas, eram cruéis, eram pregações para aterrorizar. É no mesmo nível para os obreiros que estão chegando agora, para entenderem o que eu estou falando. Sabe quando vocês vão de sábado no Templo de Salomão e o Sérgio Correia fala que se você deixar de ser obreiro, tem um demônio na porta do templo para te pegar, para te matar, e eles botam aqueles vídeos de ex-obreiro que morreu com o olho aberto, vendo a face do diabo, lá segundo eles. Outro que morreu, que o coração saltou para fora do corpo, né? Lá segundo eles, contando essas histórias de terror para amedrontar vocês, assim como os obreiros sofrem esse terrorismo psicológico, essa lavagem cerebral lá dentro do Templo de Salomão, era a mesma lavagem cerebral que as pessoas, no geral, sofriam dentro da Universal com relação ao Natal. Então, assim, é revoltante. Acorda, gente, enquanto há tempo, porque o único intuito da Universal é o dinheiro que as pessoas têm no bolso, têm em casa, tem até no porquinho que as crianças têm de juntar moedinha, até isso eles têm interesse, porque quando é fogueira santa, a tia planta envelope lá na escolinha. A tia planta envelope. Ah, para vocês terem ideia, eu lembrei agora também, isso remetendo à Páscoa, de uma criança que pegou o ovo de Páscoa que ganhou e aí pisou e amassou todinho por causa de uma pregação que ouviu de uma tia na escolinha. Mas por que essa tia pregou assim para a criança? Por causa das pregações que ela ouve lá. Só que aí agora eles tiram deles da reta, né? É fácil. Bem, era sobre isso, né, que eu queria falar. Que eu tô com ódio dessa gargalhada do Carote. Foi um deboche a todos esses anos de Universal, onde muitas famílias deixaram de comemorar Natal e ele nunca deixou de comemorar, por isso que ele dá essa gargalhada com gosto. E eu gostaria muito que as pessoas pensassem não por a cabeça de um pastor ou de um bispo, mas que elas usassem a inteligência que cada um tem dentro de si para se livrar dessas amarras desse engano.